Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação Cid Gonçalves. Sou eu, com prazer, com muita alegria, desejando um dia de bênção pro teu coração. Estamos começando mais um Debate 93, mais uma edição. Hoje é quinta-feira, 29 de agosto do ano 2019, mais um dia que Deus nos deu, e a nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho. A nossa querida Marcela Bastos, a nossa Suelen Lima, o nosso querido Jair Cardoso e a nossa doce Catita. Estamos começando mais um debate. E você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ó, mas não acabou não. Tá aqui, ó. Presta atenção. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Fale com o Debate 93. Você já falou com o debate, meu filho. Eu, hein, tá acostumado com vinheta, mas não. Culpa da Marcela Bastos, Marcelinha. É muita expectativa pra falar com o Debate 93. É verdade, você não tá então entendendo. Os mesmo. ouvintes gostam, todo mundo gosta. Porque o pessoal quer falar dos pastores, o pessoal quer falar dos pastores e pastoras e tal. Aqui, parabéns ao pastor, né? Olha a festa. Todo mundo ansioso pra comer bolo, mas engraçado, todo mundo faz aniversário, mas ninguém convida a gente pra festa surpresa, não. né? Porque é surpresa, Cid, entendeu? Mas não precisava ser surpresa pra gente, né? Entendeu? Não vai ser surpresa pra gente. 968038319, você já sabe, né? O WhatsApp, você vai participar também dando sua opinião durante o programa de hoje, que o Cidinho vai ler aqui. Isso aí. Mas você manda só pelo WhatsApp o aniversário do pastor e da pastora, esposa do pastor e o esposo da pastora, caso não sejam pastores. Manda também aniversário da sua igreja. Quantos anos a igreja está fazendo? A gente ora aqui ao final. E se por acaso for o aniversário da sua cidade, também manda. Cidinho, teve gente me perguntando, alguns ouvintes perguntando, JR, tá bem? JR está bem, tá tranquilo. Estava em reunião ontem, anteontem, voltou de São Paulo. Com a conjuntivite, a gente espera. Coisa simples. Carece de vir, não, né? Vou ficar aí tranquilo, Melhor, cuidando né? das vistas. Embora a gente queira compartilhar, a gente tem que compartilhar tudo com os amigos. Não, algumas coisas a gente não compartilha. Deixa né? o conjuntivite então, quieto lá. Orem por ele em breve. Amanhã, quem sabe, ele já deve estar aí de volta. JR é aquela coisa, JR. Você que tá ouvindo a gente agora, é que Deus tem cruz que a gente tem que carregar sozinho, entendeu? Cada uma conjuntivite sua, você né? carrega, porque a gente tá aqui, ó, de longe orando por você. Firme hein? aqui. Tá aqui, ó, tem até álcool aqui em gel aqui perto. Né, pra gente. Grande abraço, JR, melhoras aí, meu irmão, Deus abençoe. Obrigado, Marcelinha. Não pode entrar. Muito bem, gente, vamos nós aqui no nosso Debate 93, alguns assuntos a serem debatidos. A gente não sabe se consegue debater tudo, porque o assunto flui mesmo, tipo ontem. Tinham 5 assuntos, falamos só de um, mas foi uma maravilha. O debate acabou rapidinho, começou assim, em 5 minutos tinha acabado o debate. Passou 1 hora, a gente não reparou. Mas você sabe, gente, que embora eu saiba que não é certo, diz um ouvinte, eu não consigo deixar de odiar uma pessoa. A palavra forte, mas é o que está aqui. Não consigo deixar de odiar uma pessoa. Eu não concordo com nada que a pessoa faz, principalmente as injustiças. E sem perceber, o ódio acabou se tornando inevitável. O que fazer quando a postura errada de uma pessoa faz com que nós a odiemos? É possível conviver com injúrias sem perder a docilidade e o amor? Como guardar o coração, perdoar e conviver sem quebrar relacionamentos e criar raízes de amargura? Esse é só o primeiro assunto de hoje, um assunto leve, tranquilo, e que bom que a primeira pessoa vai falar sobre o assunto já está tranquilo também, né? Bispo Jaime Coelho, da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, assunto leve, tranquilo, né, meu caro bispo? Bom dia, seja bem-vindo, campeão. Bom dia, JR. Bom dia, JR. É a mesma coisa. JR sem transformado. Eu não entendi esse transformado aí que eu... Jesus te abençoe. Amém. Bom dia, Cid Gonçalves, bom dia, Marcela Bastos, bom dia, debatedores e ouvintes. Prazer estar com vocês aqui. É forte falar de ódio realmente, né? A gente entende que algumas emoções são inatas, nascem com a gente. Por exemplo, a questão da raiva é o que todo ser humano tem, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas o ódio em si é uma coisa bem mais profunda, que tem uma raiz, houve uma semeadura e tem uma raiz profunda que vai
além dos limites que a pessoa consegue reconsiderar tudo isso e ela acaba não conseguindo controlar o sentimento e isso a domina e domina suas ações, seus pensamentos, domina toda a sua existência. E uma pessoa que odeia, ela acaba sendo conduzida, como eu falei, em todo o seu comportamento a respeito disso, e ela é dominada pelo ódio de uma maneira que isso passa a ser ela. Tem gente que odeia tanto que isso se personifica na pessoa. Começa a fazer parte da personalidade dela. Então, nós temos que tomar muito cuidado, vai ser um assunto bem bacana da gente discutir aqui, né? E a cura, a solução, em Deus a solução, nós podemos nos livrar daquilo que nos causa tanto dano, como o ódio, por exemplo. É complicado essa coisa do ódio, o ódio por uma pessoa, mudar a gente, fazer a gente ficar também. Entre nós também, pastora Patrícia Andrade, do Ministério Apostólico Profético Betesda. Bom dia, bênção, seja bem-vinda. Bom dia, Cid, bom dia, debatedores, bom dia, audiência maravilhosa da 93 FM. Esse tema, o que me chamou muita atenção é que ele justifica o sentimento que ele tem por essa pessoa devido à prática de injustiças que essa pessoa tem, o comportamento errôneo que essa outra pessoa tem. Mas Isaías 64 vai dizer que todos nós somos como imundos e a nossa justiça é como trapo de imundícia, né? Então, ele está tão sedento por justiça, e Mateus vai dizer que nós podemos e devemos ser sedentos e famintos de justiça, que seremos fartos. Mas você vê que o sentimento dele não é um sentimento de ver a justiça ser executada, haver uma correção. O que ele quer é uma punição. Ele quer, e como ele não vê essa pessoa sendo punida da maneira como ele gostaria, isso vai causando nele uma frustração tão grande que levou ele a esse sentimento de ódio. Realmente, como o bispo Jaime falou, cultivado, enraizado nele, porque a raiva é humana, mas a raiva é algo que dá e passa. Se chega a se tornar ódio, é porque é algo que não passou, que ficou. E a Bíblia vai dizer que bem-aventurados aqueles que são os limpos de coração. E ele está tão preocupado nas injustiças do outro, que também está se tornando alguém sujo. O outro é sujo pelas injustiças e ele está se sujando por causa do sentimento que ele está nutrindo por essa pessoa. A gente tem que refletir sobre isso também. É complicado, né? Agora, tem gente que tem um ódio que é justificado para ela, na verdade. Sim. Inclusive, chegou aqui um recado que eu falei, pô, Marcela, tem tudo a ver com o assunto. Até porque porque, na verdade, a pessoa dá a entender aqui que começou com uma indignação, Sim. uma raiva, e virou ódio. E foi inevitável que o ódio se instalasse. Na verdade, a pessoa permitiu que o ódio que ela sentisse por outra pessoa transformasse na essência do ódio ali. Que mudou a pessoa, muda até a composição química da pessoa, na verdade, o ódio, né? E tem uma mãe dizendo aqui, eu não falo com ela, não, você não tem razão de fazer isso. Não seria. Eu primeiro, não tenho condições. Ela diz assim, eu tenho ódio mortal. Mortal. Pelo rapaz que matou a minha filha. Uau. A minha vontade é de matá-lo. Eu só não o matei ainda, porque eu ainda não sei onde ele está. Observem bem, é uma pessoa, eu não sei se é uma mãe ou se é um pai, mas enfim, pensa, pais. Alguém matou, é uma mãe, imagina. Posso falar, Cid? Fala. Então, há 5 anos atrás, muitas pessoas já conhecem meu testemunho, há 5 anos atrás, o rapaz que dirigia a van escolar do meu filho avançou o sinal, tinham 12 crianças na van, meu filho foi o único que se feriu, teve politraumatismo craniano, vários edemas cerebrais, ficou um dia no Andaraí, um outro dia no Pronto Baby e faleceu. Ele já ficou provado pela imagem das câmeras que foi avanço de sinal, a culpa foi dele, o outro rapaz que bateu nele e fez a van capotar é inocente, ele é culpado pela morte do meu filho. 12 crianças na van, só quem estava de cinto de segurança era ele e a filha dele no banco da frente. As outras 11 crianças, todas sem cinto de segurança, e ele está sendo processado judicialmente. Eu não sei onde ele está, porque ele está foragido, mas eu vou dizer para essa mãe, ele é responsável pela morte do meu filho, ele matou meu filho, mas eu já o perdoei em nome de Jesus. Porque nós temos que entender que todos entramos nesse mundo e todos temos que sair deste mundo. E para sair deste mundo, vamos ter que sair de alguma maneira. É claro que nenhum de nós quer que os nossos filhos, que os nossos amados sejam vítimas de um crime, sejam vítimas de uma injustiça, sejam vítimas de uma maldade,
para sair desse mundo. Mas todos entramos e todos temos que sair. E a melhor coisa que você pode fazer, minha querida, é crer que o seu filho está no Senhor para você ter paz no teu coração. Eu sei que não apaga o tempo que você vai perder com ele, o tempo que você não vai ter mais dele junto de você, porque meu filho tinha 10 anos de idade, era uma criança maravilhosa, crente em Cristo Jesus, e eu perdi toda a vida dele. Eu não vou ter netos, eu não vou terminar de ver ele crescer. Acabou aqui na terra. Mas ele está no Senhor, é isso que consola o meu coração. Agora, cultivar ódio com relação ao assassino dele, não traz ele de volta, não me faz uma pessoa melhor. Aproveite. Olha, parece terrível dizendo isso, mas eu estou no mesmo lugar que você. É uma experiência muito semelhante à sua. Aproveite essa oportunidade para crescer em Deus. As nossas dores, se não nos mataram, vieram para nos fazer crescer e mais fortes. Aproveite essa oportunidade. Revisite-se diante do Senhor. Peça para Deus te ensinar, te mostrar o que Ele quer que você cresça, que você aprenda. Você tem muito para viver ainda e para ser abençoada. Uau, Jesus. Pastor Josias Pereira Ribeiro, da Igreja Batista Central de Coelho Neto. Ficou mais fácil agora, meu querido? Ô, rapaz, nem sei. Quero mandar um abraço aí para todos os nossos ouvintes. Cid, Marcela, é muito bom estarmos aqui. Um abraço aí para o JR. Melhoras. Queridos, realmente é uma situação bem delicada esta, né? Primeiro, eu acredito que toda injustiça, né, ela vai ser tolerada por alguém, né? Algumas pessoas vão tolerar o tipo de injustiça, ou elas vão confrontar esse tipo de justiça, eu não sei qual aqui, que está sendo, que o nosso ouvinte trouxe aqui, mas a injustiça, ela causa algo em cada um de nós, porque a gente não aceita isso. A gente não aceita nenhum tipo de injustiça que aconteça, né? Agora, precisamos saber lidar com estes sentimentos, né? Lidar com estas situações, porque algumas nós não vamos conseguir mudar, né? Nós não vamos conseguir estabelecer algo que traga uma transformação ali. Agora, no caso da nossa ouvinte aqui, ela fez com que esse tipo de justiça, não sei se foi contra ela, a gente não sabe a profundidade dessa situação aí, né? Mas já temos um exemplo muito claro aqui, um testemunho muito claro aqui de algo que, né, que a pastora Patrícia sofreu na carne, viveu isso, e ela aprendeu a transformar, né, esse sentimento dela, essa dor dela, em perdão. E a nossa querida ouvinte, né, está permitindo e se deixando levar, né, por uma mágoa, por um ódio, por uma raiz de amargura tão profunda que, minha querida, daqui a pouco você vai se ver no mesmo patamar desta pessoa, né, que você diz que traz injustiça, né, que faz tanta injustiça, que traz injustiça. Então, daqui a pouco você vai estar como ela, né? Então, você precisa escolher um caminho diferente desta pessoa. Se ele age com injustiça, se essa pessoa age com injustiça, escolha um caminho diferente, sabe? Escolha, sabe, um caminho que te leve a perdoar, um caminho que te leve, sabe, a não sofrer tanto com a injustiça desta pessoa, porque senão você vai se ver dentro do mesmo ciclo que ela, né? E foge disso, não vale a pena. Pastor Marcos Ebenezer, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Bangu, ali pertinho, lugar frio, tranquilo. Bom dia, seja bem-vindo. Muito frio, não sabe como é frio lá, rapaz. A ironia está rolando solta. Tá. Bom dia, Cid. Bom dia. Bom dia, Marcela, amigos pastores aqui, bispo, debatedores. É uma palavra, né, ódio para nós, que soa muito forte, né? Mas é uma obra da carne. Gálatas 5, 23 e 24 fala sobre fruto do Espírito e obra da carne. E a Bíblia diz que a carne, ela luta contra o Espírito ele luta contra a carne. Agora, aqui o que chama mais atenção é que ela sabe que ela não está agindo corretamente, mas ela acabou sendo aprisionada por esse sentimento. E lá em Efésios 4, 26, Paulo fala assim: irai-vos e não pequeis.
não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. O que significa isso? Ela já está tendo um ódio tão grande por essa pessoa que esse sentimento virou a pauta da vida dela. Ela tem um ódio, não aceita, não concorda nada com o que ele faz, não sei se é um parente, se é alguém no trabalho, na igreja, onde ela mora, mas ela diz aqui que está impactando ela de uma maneira muito forte, porque a Bíblia ela é tão tremenda que ela nos dá opções de como nós vamos viver. A gente pode escolher quem vai se aproximar de nós, quem nós devemos manter distância, com quem não devemos nos relacionar para que não venhamos ser contaminados. A ira, ela é normal. O perigo é quando você vai deixar essa ira dominar a tua vida e se tornar um ódio, um pecado. O próprio Jesus irou quando ele entrou no templo e viu uma verdadeira casa de comércio. Ele começou a meter a mão e quebrou tudo. Ele fala, mas ali foi o zelo pela tua casa me consome. A injustiça nos leva a ficarmos irados com tantas que acontecem, mas se a gente não tiver o cuidado, porque se você ligar a televisão, você só ouve sobre injustiça, covardia, o tempo todo. Você não pode deixar tornar a ira a pauta da sua vida. Tem uma frase de Agostinho de Hipona que fala sobre isso. Ele diz, se você está sofrendo uma injustiça por um homem mau, perdoe a fim de que não sejam dois homens maus. Então, quando você se envolve tanto com aquilo que estão fazendo contigo, ao ponto de você não conseguir se libertar, até no último debate que eu tive aqui, eu falei sobre ter a porta do monturo na nossa vida restaurada, é importante, porque é por onde se vazava o lixo da cidade, e tem gente que vai se acumulando de lixo, daquilo que vão jogando sobre si, e se torna igual àquele lixo que você despreza. Você tem que tomar muito cuidado, que é uma linha fina, que você fica tão envolvido, que aí se tornam dois homens maus. Então, o perdão é o melhor caminho, apesar de ser um processo, às vezes doloroso. Por exemplo, em Hebreus capítulo 9, 22, vai dizer que sem sangue não há remissão. Tem um preço. Às vezes, tu vai sangrar para perdoar. Não tem jeito. Mas você vai se livrar daquilo que está lhe fazendo tanto mal. A falta de perdão, por exemplo, é tomar um veneno esperando que o outro morra. E a Bíblia ainda vai dizer, em Lucas 7, né, quando Jesus está na casa de Simão e a mulher entra e lança o bálsamo e tal, e todo mundo fica escandalizado porque aquela mulher tocou nele, ele vem com a parábola falando dos dois credores, né, e é muito tremendo quando ele pergunta qual dos dois vai amar mais? Aquele que perdoou a sua dívida. E aí Simão vai dizer, aquele que mais devia, a quem mais foi perdoado. Então, na verdade, nós temos que ter a noção do quanto fomos perdoados. Nós temos que ter a noção de tudo aquilo que estava sobre nós, todos esses monturos, esses lixos que estavam sobre nós, que o sangue de Jesus derramado na cruz nos limpou. Né? E a partir disso nos justificou para podermos assentar à mesa do banquete. Então a gente não pode perder a noção de onde o Senhor nos tirou, de tudo que Ele nos limpou, tudo que nos purificou. Você vê que a ouvinte, essa pessoa aqui da mensagem, do texto, ela está tão presa na injustiça do outro que ela esquece de perceber o quanto ela ainda falha, o quanto ela ainda peca, o quanto ela foi modificada peca, pela raiva. Né? Ela passa tanto tempo presa na sensação da necessidade de tirar o argueiro do olho vai dessa pessoa. Vai se tornando o segundo homem mau, né? No processo de transformação. E a trave está cravada nela e ela não consegue enxergar a própria trave. E tem um detalhe interessante que a palavra de Deus diz sobre o grande mandamento, né, de amar a Deus acima de todas as tuas coisas, de todas as coisas, de todo o seu entendimento, toda a tua alma, de todo o teu coração. O todo do teu coração é para Deus. Abaixo dele são demais coisas. Eu convido essa ouvinte que escreveu essa carta para cá, que ela com certeza está sofrendo, porque ela sabe que é um caminho errado. E ela está abrindo espaço para que o inimigo, Satanás, tente ela, porque ela está dando lugar ao diabo. Porque é a razão porque acontece tantas coisas ruins na vida, é o ódio. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Quando se conhece a palavra de Deus, quando se trabalha a maturidade cristã, como a pastora estava dizendo aqui a respeito do perdão, e tem outra coisa, assim, de quando você vai pregar sobre o perdão na igreja, é um silêncio fúnebre. É uma amargura de alma muito grande, porque as pessoas não entendem e não sabem qual a razão do perdão. Primeiro, você perdoa porque foi perdoado. Sim. Você perdoa. Quem não perdoa não entende a mensagem da cruz. Mas aí vem, eu não sou Deus para perdoar. Exatamente, estou esperando um toque do Espírito Santo. Eu estou esperando um momento. Não tem momento, é uma atitude. Eu acredito então eu vou te dar um toque. Enquanto você não perdoar, a sua oração não vai ser respondida. Esse é um toque. A vida, Cid, não tem jeito. Ela vai colocar pesos em nós. A nossa trajetória de vida,
sabe, ela vai trazer cargas sobre nós. Todos os dias nós vamos receber diversos tipos e níveis de cargas sobre nós. A gente precisa se reportar muito mais para... E estas cargas, né, cortando aqui, elas vêm como ódio, ressentimentos e mágoas, falta de perdão e tantas outras coisas que vão ser geradas em nós. A gente precisa pegar a palavra de Jesus em Mateus 11 e lembrar que Jesus disse o seguinte: tome sobre você, sabe, o meu fardo, a minha carga, sabe, o meu jugo, porque ele é leve. Troque isto comigo. A gente precisa aprender a fazer essa troca. Por quê? Porque o dele é leve. Qual é o fardo que ele coloca sobre nós? De paz, alegria, de perdão, de graça, de favor, para que nós possamos, né, evidenciar estas verdades na nossa vida todos os dias. Precisamos pegar estas cargas que nos amarram, que nos destroem, sabe, que tem destruído a vida das pessoas, levado as pessoas a tomarem decisões absurdas, escolhas destruidoras para a sua caminhada, e pensarmos, existe uma saída, eu preciso trocar a minha carga, porque a carga que a gente vai tomando sobre nós todos os dias, a gente não consegue levar, a gente vai parar, a gente vai travar. Então a gente precisa desta graça de Jesus. Senhor, me dá o que o Senhor tem e toma o que eu tenho aqui, porque eu não suporto. Mas Jesus já levou sobre a cruz. Se ela não está Ele já levou sobre a cruz. Essa carga está pesada demais para ela. Tá pedindo ajuda, mais aqui. Inteligente abrir mão disso do que continuar carregando isso e não ser feliz. O perdão tem que ser uma possibilidade. A gente tem que deixar a porta do perdão aberta no nosso coração. Para sempre. Em todas as condições. E um segredo, Cid, é sempre não permitir que crie raiz. Só que toda raiz, antes de ser raiz, foi o quê? Uma semente. Uma semente. Então é na semeadura que você tem que Mas perdoar. antes da semente, ela foi um fruto que pode ter sido digerido. Aí esse é o problema também, né? Aqui tem um outro ouvinte, aliás, é o que está chovendo de mensagens aqui. Depois eu vou parar um tempinho para ouvir, para ler as mensagens dos ouvintes, para que os ouvintes se ouçam aqui através da gente. Diz um ouvinte: olha, eu sofri uma injustiça numa empresa em que trabalhei por 10 anos. Há 3 estou desempregado. E eu sempre oro e peço a Deus que transforme o coração da pessoa. Mas a minha filha não entende. Mas eu entendo que nós precisamos ensinar os nossos filhos a perdoar. E para ensinar tem que também viver isso. Não adianta você ensinar, faz o que eu digo, não faça o que eu faço. Caminho, isso é covardia, né? No caminho. É bem diferente. Gente, agora você imagina uma coisa assim. A pessoa está vivendo é um julgamento que a pessoa está fazendo, não deixa de ser. Vê que alguns erros a pessoa já vai fazendo ao longo do caminho para chegar até o ponto que está. Ela sabe que não é certo, mas faz. Ela não consegue deixar de odiar. Tentou o suficiente? Não sei. Não concordo com nada que ela faz. Se eu não concordo com nada que a pessoa faz, qual é o meu caminho, gente? Você não concorda com nada. Eu tenho que me afastar dessa pessoa. Então, se eu estou perto, é porque eu estou me permitindo ficar perto daquilo que vai me mudar. E esse tipo de proximidade gera o que na pessoa? Isso? Esse é o caminho? Essa proximidade é nociva. Gera uma semelhança? A convivência torna semelhante? Porque quando você convive com alguém nessa situação aí, às vezes, para você poder ser curado, você vai ter que se afastar, porque dizem assim, se você ficar num lugar onde você foi ferido, você vai sangrar em pessoas que não te feriram. Né? Então, quando você está ferido, você vai sangrar em todo mundo, em quem te feriu e quem não te feriu também. Então, você precisa de um tempo de cura. Se a proximidade não permite a cura, porque a proximidade está todo dia ali te agulhando, te espetando, reavivando a ferida, você tem que procurar um tempo de cura, e esse tempo de cura, em alguns casos, passa pelo afastamento. Sim, né? Passa pelo afastamento. Quando o Eclesiastes diz que há tempo de afastar, eu entendo esse tempo de afastar, nesse caso, como um tempo de cura, para que a pessoa possa, deixando de conviver com aquela situação que a fere, buscar essa possibilidade de cura, encontrar um lugar de perdão, porque muitas vezes é necessário você se afastar, viver essa cura, voltar. Jacó e Esaú viveram isso. Não é? Para você poder viver um tempo novo, né? Jacó e Esaú Quando eles se isso. encontraram de novo, já tinham filhos, já tinham família. E Jacó estava apavorado, achando que o encontro com Esaú seria terrível. Houve uma transformação na vida dele nesse período. E outra coisa, é entender que nós amamos a todos, mas não dá para gostar de todo mundo. Não. E não dá para andar com todo mundo. Gostar está ligado a sabor. Você tem pode gente que amar perdoar demais, todos, você perdoa. mas se relacionar é diferente, totalmente diferente. Tem uma frase que eu falo o seguinte: eu não escolho a quem perdoar, mas eu escolho com quem andar. Isso É isso aí. E a Bíblia diz, Cid, que Saudável se isso, possível, se possível, tem de paz com todos. Se possível. Olha que alegria você tem. Se possível. Se possível. Se não dá, meu filho,
vai pro teu canto, deixa a pessoa passar, seguir o caminho dela. Seja seletivo. Exatamente. Tem um outro ouvinte que diz o seguinte: olha, eu perdi meu avô com um tiro disparado por um elemento que só queria atrasar a entrada da polícia na comunidade. Uma semana depois, eu presenciei 2 rapazes que tinham acabado de fazer um assalto e estavam sendo brutalmente espancados pelos populares. Na mesma hora, o que a gente fez? Começamos a orar e tentar acalmar a situação até que a polícia chegasse. Eu poderia querer que aqueles caras morressem, como olho por olho, como se diz, mas ao contrário, eu não pude deixar esse ódio consumir a minha atitude de cristã. Isso aí. Exatamente. É uma luta contra a carne. Perdoar não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um conseguir, não teria o nome de perdão. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o justo e o ímpio. O nosso proceder tem que ser diferente. O caminho do ódio é o caminho normal, é o caminho da carne, é o caminho humano. Mas nós não trilhamos caminhos humanos. Se nós escolhemos Cristo, se nos colocamos debaixo da cruz, o nosso caminho não é humano, o nosso caminho é Jesus. E Colossenses 3,15 diz que seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, pelo que também fostes chamados para viver num só corpo. Ela deve orar por esse irmão, por essa irmã, para que Deus abra os seus olhos, para que conheça a verdade, porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Não é a verdade, mas é o conhecimento dela. E ela demonstra que, por exemplo, ela faz o que fazer quando a postura errada de uma pessoa faz com que a odiemos. É uma receita que minha mãe me ensinou desde pequenininho, criado na igreja, Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, que ao seu tempo cefaremos, se não houvermos desfalecido. Não dá para cansar de fazer o bem porque o outro está fazendo o mal. Se a gente entrar na vibe do outro de fazer a mesma coisa que ele faz, como desde o início nós estamos falando, nos tornamos iguais, os frutos são iguais, a carne está prevalecendo, e investir no Espírito vai nos dar condições de poder superar isso, sobrepujar todas essas coisas e frutificar no Espírito. A partir dali, gerar frutos que realmente vão glorificar o nome do Senhor. O mais fácil é não perdoar, o mais fácil é seguir o curso natural da coisa. Alimentar o ódio. Conheço uma pessoa muito chegada a nós que viveu uma situação dessa que o ouvinte colocou aí. Ela perdeu um filho. E todo dia, ou quase todos os dias, a pessoa que cometeu isso, ela sabe quem é, e ela vê, e ela enfrenta, e qual ela sofreu as angústias e sofre ainda com isso. Mas o que ela quer? Ela quer que aquela pessoa se converta. Ela quer que aquela pessoa mude de vida. Ela quer que aquela pessoa... Mas ela não deixou de ter as lutas dela, as dores dela, como acredito que você, pastora Patrícia, viva ainda, né, essa falta, essa dor, essa coisa toda. Mas ele quer assim, eu quero que ela se converta, sabe? Porque eu acho que a melhor... o melhor ataque, a melhor situação que a gente pode fazer, sabe? É querer que aquela pessoa se converta, que ela comece a ter os sentimentos de Cristo. Talvez seja a nossa vingança. Mas talvez seja a nossa vingança. É que ela se converta, que ela mude de vida. Quando sabe? A gente entende que nessa história quem tem que perder é o inferno. É o inferno que tem que perder. Sabe? É o inferno que tem que perder. Então aí a gente entra precisa trabalhar essas coisas dentro da gente. Aí entra uma questão de orgulho. Caramba, eu quero que o inferno perca, mas eu quero que aquele cara se dane. Tem um ouvinte dizendo o seguinte: olha, bom dia, gente, sobre o debate. Se eu perdoo, mas também desejo que a pessoa pague pelo que ela fez, parece que eu não o perdoei. Até que na Bíblia tem o seguinte: tem pessoas que a gente vê que cometeram erros, que fizeram um montão de bobagem e se converteram, mas isso não livra a pessoa da culpa daquilo que cometeu. Deus perdoou, beleza, bacana, sentiu perdão, ótimo, mas a consequência de ter ido contra a lei vai haver também. Não, com certeza, eu digo que você pode escolher entre pecar e não pecar, mas ninguém escolhe as consequências. Eu tenho certeza que se Davi soubesse que a espada não sairia mais da casa dele, ele não teria pecado. Não mesmo. Eu tenho certeza que se Sansão soubesse de que ele ficaria cego, ficaria numa roda sendo feito de palhaço, ele não teria transgredido os princípios de Deus. Agora eu quero chamar a atenção aqui, quase chamo de JR. É a mesma coisa. Sem conjuntivite. Para os ouvintes que tem muita gente, o cabelo e a barba são iguais. Chamar a atenção para algo aqui, Cid, altura, isso. Que muita gente está dentro do evangelho, mas o evangelho não está dentro dela. Tem gente que não entende o que é ser cristão. Ser cristão é mudança. Aquele que está em Cristo é nova criatura. A gente precisa trabalhar por mudança, é um novo pensar, é um novo sentir, é um novo agir. Quem cria estabelece a norma, e ninguém entende mais do homem do que Deus. O Senhor deixou para nós a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que nós possamos meditar nela dia e noite e escolhermos
aquilo que nós queremos viver e aquilo que nós queremos colocar para fora da nossa vida. Muitas pessoas, às vezes, elas querem viver nas igrejas de campanhas, de resultados, elas não querem buscar na essência, na oração, no jejum, na palavra de Deus, não aprendem a fugir da aparência do mal. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas nós precisamos lutar e, como o bispo disse aqui, não nos cansarmos de fazer o bem. Meu Deus. Eu aceitar Jesus de novo aqui. Gente, olha, eu sabia. Não é? Você sabe que uma. Sabe que eu não ia deixar, né? Tem uma das frases que a pessoa diz o seguinte: é possível conviver com injustiças sem perder a docilidade, o amor? É possível conviver numa situação dessa de conflito, que a pessoa está em conflito com a situação em volta dela? É possível conviver com injustiça sem perder a docilidade, sem deixar de ser dócil, doce e o amor? É possível isso? Sim, é possível. A velha receita: não vos conformeis com o mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento em Cristo Jesus. E esse entendimento, ele precisa ser aprofundado a respeito das coisas que eu preciso conhecer para que eu possa não perder a essência de Deus em mim. Por quê? Porque a essência de Deus é amor. Deus é amor. E quem não ama não conhece a Deus. Então, se a gente permite que as coisas transformem, tire isso de nós, nós estamos dando a Satanás vantagens. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em 2 Coríntios 2, versículo de número 10. E a quem perdoais alguma coisa, também eu, pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Toda vez que a gente não entende que quem está perdendo somos nós nesse processo, e o amor de Deus está se esvaindo de nós, e aí a docilidade vai junto, claro, porque o Espírito Santo, o doce Espírito Santo, vai sendo a cada vez mais adormecido dentro de nós, e a sua manifestação cada vez menor dentro no nosso coração, nós damos vantagem a Satanás. Nós fazemos com que o inimigo prevaleça sobre a nossa vida e sobre as coisas que nos cercam. Eu creio que é possível. Sabe por quê? Quando a pessoa decide viver a sua vida e não em função da outra pessoa. Parece que a nossa ouvinte, né, o nosso ouvinte, ela vive em função do que a outra pessoa faz, das atitudes das outras pessoas, e desta outra pessoa, e vai se deixando levar, sabe, pela injustiça que o outro faz. Isso causa realmente alguns sentimentos dentro da gente, mas a gente não pode mudar a nossa vida, a gente não pode mudar o nosso comportamento, a gente não pode deixar de abençoar, né, outras pessoas, né, quem está ali do nosso lado, por causa de alguém que está ali naquele meio. A gente tem que ser quem a gente é. E se a gente é bom, precisa continuar fazendo bondade. Se a gente é abençoador, precisa continuar abençoando. Se a gente tem palavra de graça, precisa continuar, independente do que os outros façam. Mas a gente não pode viver a vida dos outros. Entrou num ponto crucial. Se nós somos bons, se nós somos espirituais, se nós somos amorosos, se nós somos perdoadores, aquilo que nós somos vai se manifestar, porque a boca fala, o coração está cheio. Né? Então, aquilo que está em nós, aquilo que nós somos, que Cristo nos fez, a nossa essência vai se manifestar. Você vê que ela não é mais uma influenciadora. Ela é alguém, essencialmente, influenciado pela atitude alheia. Quando, na verdade, nós somos chamados a sermos transformadores. Primeiro, nós somos transformados por Cristo e depois nós somos levados pelo Espírito de Deus a sermos transformadores de ambiente. Somos os instrumentos de transformação que Deus quer usar na nossa casa, no nosso local de trabalho, nas nossas relações interpessoais. Pessoas que são assim, injustas, ou seja qual for a situação da pessoa, nós não podemos nos influenciar, nós temos que ser aqueles que influenciamos, que temos uma boa palavra. A Deus, e aí amamos a Deus, este reflexo o reflexo do nosso amor por Deus precisa estar no lugar aonde nós estamos, exatamente, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Ser cristão é ser pequeno Cristo. A gente tem que passar pelo processo de autoanálise e autoconhecimento. Porque se eu começo a perceber que alguma coisa mudou em mim, se eu começo a pensar, eu não falava isso. Eu não pensava isso. Eu não sentia isso. Está mudando a minha pessoa. A essência está se perdendo. O amor de Deus está se esvaindo. Então, essa autoanálise, de que não é dizer, não é autoavaliação, que a autoavaliação te prende, né? Não tem nada, não é nada de benéfico nisso. É prejudicial. Mas a autoanálise, mudou alguma coisa aqui. Peraí. A gente tem que começar a entender que é nesse momento
da semeadura, como eu falei anteriormente aqui, que eu tenho que falar assim, não posso aceitar isso, não posso pensar desse jeito, não posso sentir desse jeito. O Salmo 1, ele fala que nós somos resultado dos nossos encontros. Se você quer se tornar uma pessoa melhor, ande com pessoas boas. Se você quer se tornar uma pessoa amável, ande com quem ama. Quer se tornar uma pessoa odiosa, ande com quem odeia. Se você anda com pessoas que são mais fortes que você, tem mais maturidade que você, tem mais sabedoria do que você, pode ter a certeza que você vai se tornar uma pessoa melhor. É por isso que tem um ouvinte perguntando aqui, a pessoa me feriu, aí eu trato bem. Eu falo com a pessoa e tudo, mas eu não faço a menor questão de conviver, eu não confio mais. Isso seria falta de perdão ou prudência? Nós, na verdade, já falamos sobre isso aqui, que a gente escolhe com quem. Você não precisa conviver, não precisa criar uma guerra, não precisa conviver. E daí tá chovendo de mensagem aqui, gente. A gente tá escolhendo tem gente que gosta de mudar as pessoas, não vai acontecer. Tem gente que quer mudar, ele não aceita, ele vê uma pessoa com uma determinada atitude, não, eu não aceito, eu tenho que mudar. Eu acho que quando, na verdade, quem convence é o Espírito Santo, né? Tem alianças que você consegue manutenir. Você consegue manutencionar, você consegue recuperar. Tem aliança que não consegue mais recuperar. Tem gente, a pessoa tem que estar disposta a uma mudança, né? Disposta a uma via de mão dupla. Precisa ser. A outra pergunta que o ouvinte faz, além dessa, se é possível conviver com injustiça sem perder a docilidade e o amor, ela faz uma pergunta que essa é uma pergunta pastoral, eu diria. Como guardar o coração, perdoar, conviver, sem quebrar relacionamento ou criar raiz de amargura? Tem uma receita de bolo com grau de fermento? Tem esse tipo de situação? Tem uma receita? Quanto mais íntima ela for do Senhor, essa mais ela vai guardar. Essa aí não tem erro, né? É pastoral, né? Essa aí não é pastoral, essa não tem erro. Pastoral. Assertiva, na essência. Lá no osso logo. Intimidade. Não basta conhecer, né? Tem que ter intimidade. Tem que ter intimidade, louvor tem que buscar, e adoração. Tem que louvor e ter a adoração. vida dela espiritual. Ser mais parecido com Cristo. Né? Se você é cheio de Deus, não tem espaço para outras coisas, né? Perguntar se Jesus faria o que nesse momento? O bispo estava falando agora, a palavra do bispo só me trazia 1 Coríntios 13, que todo mundo só bota a mão na Santa Ceia. Examinai-vos, pois. Né? É o examinai-vos. Então, assim, como guardar o coração? Examine-se. Não uma vez por mês só para cear, não, gente. Pelo amor de Deus, é todo dia, porque evangelho é prática diária. Né? Então, se todo dia, como o bispo falou, olha, eu não falava isso, agora eu estou falando. Eu não fazia mais isso, eu voltei a fazer. Quando você vê que o velho homem está ressuscitando, que você está voltando às velhas práticas, né? É hora de você retomar o caminho da correção através da palavra. Mas você só faz isso se examinando. Então, guardar o coração também é prática diária. É fazer o autoconhecimento. E é uma escolha, né, pastor? Assim, a Bíblia diz que eu tenho contra ti que deixaste do primeiro amor. Quem deixou? Quem deixou foi a igreja lá que infelizmente permitiu que o amor se esfriasse no seu coração. Verdade. É uma escolha. Todo tempo a gente escolhe, não tem jeito. A vida é arte das escolhas. A gente escolhe que hora que a gente vai sair de casa, se vai tomar café, se não vai, que roupa que a gente vai usar, etc, etc e tal. Você só não escolhe a hora de nascer e de morrer. E até não escolher é uma escolha. Que eu escolhi não escolher. Exatamente. Eu creio que, além de guardar o coração, tem que blindar o coração. Tem que blindar porque também. Tem muitas coisas que chegam que a gente recebe aqui do nosso ouvido e às vezes desce para o nosso coração e vai estragar a nossa vida. Então a gente tem que blindar o nosso coração de qualquer jeito. A pastora Patrícia falou a respeito do autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Você precisa se conhecer para saber daquilo que você tem que fugir. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas foge dos desejos da carne. Nós somos de carne, nós temos alegria, tristeza, amor, ódio, é uma briga constante. Você é um ser humano, respeite-se como ser humano. Não queira viver como se você fosse espírito, porque você também é carne. A Bíblia ela te ensina a fugir, a Bíblia te ensina a entrar e sair, a você estar no meio, mas não conviver. Todos esses ensinamentos nós encontramos na palavra de Deus e aprendemos com a vida no dia a dia. É tremendo, é resistir ao diabo. Resista. Ele fugirá de vós. Perde quem cansa primeiro, né? Mas, da aparência do mal, a Bíblia manda a gente fugir. Né? Então, é a gente entender qual é o momento de fugir, aquilo que te confronta na carne, que é seu, é humano, que você tem que fugir, e aquilo que é espiritual, porque aquilo que é espiritual, o próprio Espírito de Deus vai te dar as habilidades, vai te dar as ferramentas para você identificar e você vencer.
Agora, aquilo que é carne, ninguém é tentado, sabe? Além do que suporta. Né? O espírito está pronto, mas a carne... Entendeu? É a nossa carne. Então, nós temos que identificar aquilo que é carne, identificar aquilo que nos confronta, aquilo que que fere a nossa carne, que pode nos fazer cair daquilo que Deus tem para nós, porque é essa identificação, é estar blindado, porque quando você tem essa identificação e você está cheio de Deus, você está blindado. Aí é o que realmente vai fazer você guardar o coração e conseguir... Olha, existem casos que a convivência é algo que te mata tanto que você precisa sair. É doente. É essa a pergunta do ouvinte aqui. Adoece. E quando a pessoa é dentro da própria casa, como fazer? Você vai ter que conviver. Sim. E tem que conviver e tem que amar. Ui. Ninguém resiste a golpes de bondade, né? Ninguém resiste a golpes de bondade. Sabe por que a gente perdoa? A gente perdoa para deixar a vida seguir. Exatamente. Quem não perdoa está travado em algum momento da vida e que vai fazer o reload, né? E voltar sempre ao mesmo ponto e não vai sair A bagagem é tão pesada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se é um caminho, é porque nós temos que andar no caminho, temos que prosseguir. Quem anda com bagagem, em alguns casos, não anda. Quando consegue andar, não anda, se arrasta. Então, nós temos que escolher como nós queremos andar no caminho. Voando? Sem cargas, sem pesos? Porque trocamos o fardo? Ou carregando todas essas bagagens de ódio que vão nos impedir de andar no caminho. E quem está parado no caminho... A vida tem que seguir. E a fala denuncia, né? Está travada aí. Está travada. Não consegue se livrar desse momento da vida que... Vai adoecer outros, foi né? Tão difícil. Vai ferir outros, vai, de alguma forma, influenciar outras pessoas, né? Posicionamento de fé que a gente precisa ter dentro da nossa própria casa. Estar orando, né? E amando, porque é a recomendação da palavra de Deus. A gente sabe que é difícil, porque dentro de casa você é quem você é. Né? Você é diferente, você está na igreja, você dentro de casa você é quem você é, muito mais transparente. E ali você, acima de tudo, precisa ser um homem de Deus e uma mulher de Deus para ganhar os seus familiares. E isto você vai conseguir através do seu testemunho de transformação, da sua nova vida. Eu me lembro de uma vez, eu tenho mania de andar de cabeça baixa, é coisa minha. Eu ando olhando para o chão. Medo de procurando tropeçar. dinheiro, a gente sabe. Vai que, né? Já aconteceu. Já aconteceu. Só que teve um dia que eu achei um pedaço eu achei interessante pelo desenho. Eu gosto demais de desenho. Achei interessante pelo desenho, então eu peguei aquele folheto e li. Era um pedaço de um livro. E eu leio, eu sou problemático com leitura, adoro ler. E eu peguei exatamente um texto seguinte, era uma coisa fictícia, na verdade, em que uma pessoa precisava chegar até uma montanha. Só que nessa montanha morava uma pessoa que ela odiava, e essa pessoa estava indo por um caminho perto dele, não era na mesma estrada, uma estrada paralela, eles estavam indo pelo mesmo caminho. A pessoa estava odiando tanto o fato daquela pessoa, que ela odiava estar andando no mesmo caminho, que ela procurava uma chance de poder atravessar o caminho e dar um jeito de fazer um tipo de uma armadilha para que aquela pessoa se atrasasse e não chegasse antes. Só que ela tinha que entrar num lugar onde ela deveria pegar um pouco de água e alimento para subir a montanha. E ela não percebeu isso. E continuou andando pelo caminho, odiando, olhando apenas na direção que a pessoa estava. No momento do caminho, a pessoa começou a sentir sede e começou a sentir fome. E aquilo começou a ficar ruim, porque a bagagem era grande também, e viu que a outra pessoa que ela odiava estava andando um pouco mais à frente. Mas ela havia parado e ela conseguiu passar na frente. Depois ela viu que a pessoa já estava lá na frente. O problema todo é que o ódio foi tão grande, o desejo de fazer o mal foi tão grande, que ela não percebeu o caminho, o local onde ela deveria ter pegado, o alimento que levaria. E não se alimentou. Aconteceu que aquela pessoa praticamente morreu no meio do caminho, perdeu os sentidos, e quando ela acordou, estava exatamente lá no alto da montanha, na casa que a pessoa deveria estar. E como eu cheguei até aqui? Foi fulano que te trouxe. Você carregou o ódio tão grande no coração que não viu que poderia te manter vivo. Mas aquela pessoa nem sabia do teu ódio, te trouxe, porque não permitiu que o seu ódio mudasse a essência. Essa é a lição? É isso. Essa é a lição? A verdade, Cid, que a viagem ela é muito mais importante que o destino. Muitas pessoas pensam que a felicidade é um lugar, quando na realidade não é um lugar, é um estado de espírito. E quando nós andamos no caminho de Deus, no centro da vontade de Deus, no decorrer dessa caminhada, o Senhor vai nos aparelhando, nos instrumentalizando, vai nos amadurecermos para suportarmos cada situação que a gente vai passar, que a gente vai viver.
como José. O fato mais interessante da vida de José é que a Bíblia não fala ali que não foram nem... foi a traição dos irmãos, de ser vendido, de ser caluniado, não, mas o ponto focal ali é que o Senhor estava com ele. Se Deus está com você, querido, pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, pode acontecer o que for, que Deus ele vai te levar do outro lado, porque ele é um alto refúgio, ele é um socorro bem presente. Você pode ter certeza que você não vai ser vencido pelo ódio. Ninguém resiste a golpes de bondade. O mal nunca vai prevalecer sobre o bem. A pauta de Deus na Bíblia chama-se justiça, a verdade. E uma coisa que a gente tem que pensar sobre a vida é quantitativamente e qualitativamente. Quantitativamente, quanto tempo eu vivi? Quantos anos você tem? 50? Eu tenho que falar, metade? Bom, eu falo, 51. 51 anos. Mas como você... Sou uma boa ideia. Um dia desse. Sou uma boa ideia. 51 é quantitativo. Você está vivo há 51 anos. Isso. Mas como você viveu esses 51 anos? Rapaz, isso vai falar da qualidade de vida que você teve. E aí, como você chega aos 51 anos, vai também determinar o tipo de satisfação, alegria, contentamento e etc. e tal, que você vai viver naquela fase de vida. Se você vai passando os dias, vão passando os anos, e você não vai entendendo que nesse processo você precisa se tornar melhor, viver melhor e etc. e tal, daqui a pouco você vai olhar para trás e falar assim, não tive nele descontentamento. Eu só consegui lembrar da Corrida Maluca. Onde o Dick Vigarista passava a corrida inteira atrapalhando todos os competidores para ganhar. Nunca ganhou uma corrida. Exatamente. Nunca ganhou uma corrida. E todos os episódios, um competidor. Acho que voltamos, hein? Voltamos ao ar, eu acho. Sobre esse processo. Que todos os dias vão se levantar pessoas para nos impedir. Sabe, e vai depender exatamente da nossa disposição, da nossa visão, sabe, da nossa fé. Porque todos os dias nós vamos enfrentar obstáculos para nos travar, para nos parar. Todos os dias nós vamos viver. Não vão faltar problemas, não vão faltar pessoas que nos causem problemas. Exatamente. Dick Vigarista diariamente. Mas a gente tem que como estar lidar, focado, com essas coisas. Nós temos que estar trabalhar isso. Nós temos que estar focado no nosso caminho, na nossa trajetória e na linha de chegada. Porque a trajetória é importantíssima, porque a trajetória... Como eu vou chegar lá, né? Porque a trajetória... Aos pedaços exatamente. Os trancos e barrancos, né? É a trajetória que vai nos levar à linha de chegada, de que maneira que chegaremos lá. E tem gente que vai chegar na linha, mas não consegue atravessar. Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O combate é terreno, a carreira é terreno, mas a fé é fundamento. Aleluia. Sem esse fundamento, você não vai conseguir chegar. E onde está a fé? No ouvir a palavra de Deus. Eu acho que chega uma hora que a gente tem que cansar de levar adiante aquilo que a gente leva e nos prejudica. Ana chegou a um ponto que não aguentava mais e quando ela desistiu completamente, chegou cansada no altar e falou, chega. Ela só olhava para o que não tinha. E quando ela começou a olhar para o que ela tinha, que é o Senhor, diante do altar ela se esvaziou, entregou completamente e o Senhor veio e falou assim, agora sim. O resultado da nossa confiança. Eu acho que o resultado da nossa confiança em Deus vai nos fazer ter uma postura diferente diante de todas as agruras da vida. Como a Bíblia diante diz, né, de todas as dores da vida. Não rejeitemos a nossa confiança, porque ela tem um grande avultado galardão. Então, então a nossa confiança, independente de qualquer situação, de qualquer circunstância, a minha fé está firmada em Deus. Amém. Sabe, eu amo a Deus, eu sei que Ele está comigo aqui. Eu pensei que ele fosse cantar a música do Delino Marçal. Precisa. É pra já. Fala mais uma frase. Mais uma frase, eu falei plágio. Não está firmada. Mas é verdade. Só um dado para vocês, que o debate está tão vibrante que o ouvinte mandou uma mensagem, que a gente só ficou fora do ar por um tempo, já estava batendo no rádio já aqui, a gente perdoa o rádio. Não fica Voltamos. Bata no equipamento. Perdoa o rádio não tem essa culpa. palavra, pastor, me lembrou de Joquebede, né? Ela protegeu Exatamente. Moisés da morte durante 3 meses, mas teve uma hora que ela teve que reconhecer que ela não tinha como proteger, como impedir que aquele menino morresse, porque havia uma lei que... Deus, né? Então não tinha mais. Então a maneira dela resolver aquilo foi... Deus, eu não posso mais, então agora está contigo. Botou no cestinho, betumado. Você tem que cansar mesmo. Sabe? Tá no controle. Então, é lindo isso. A gente sempre vai procurar caminhar com uma visão espiritual.
né, e não meramente material, né? Porque às vezes a gente vai materializando tudo, da carne que a gente já falou aqui, a gente se esquece que esse mundo espiritual é tão poderoso, né, tão forte, né, e tão influenciador nas coisas materiais. Então a gente precisa escolher, sabe, este caminho do espírito pelo espiritual, saber discernir este caminho na nossa vida, sabe, e as coisas vão fluir. Se a gente confia em Deus, a gente tem certeza de que em todo momento Ele é por nós. É uma presença tão forte, tão gloriosa, que Davi, quando ele vai confessar o seu pecado, ele fala para Deus assim: pode tirar tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. Não agora só não retira o teu espírito. Isso é forte demais. É forte demais, sabe? Tem Deus, tem tudo. Tudo que você precisa, ouvinte, é Deus. Se a tua pauta está sendo ódio, está na hora de você começar a trabalhar o amor de Deus. Ele cobre uma multidão de pecados. O amor de Deus é o que nós precisamos. Esse mundo precisa, a nossa vida precisa. No dia a dia nós precisamos fazer tudo que nós temos com o amor. É verdade. Olha, você sabe que é exemplo de ontem, a gente começou o debate há 2 minutos. Olha a hora. Meu Deus. Voou. Como eu te falei, a gente tinha 5 assuntos para falar. Nem deu tempo de falar. Pois é. Eu nem pensei nos outros aqui. Porque, na verdade, hoje esse debate foi a resposta para o coração de tanta gente. Porque numa cidade como a nossa, com pessoas tão diferentes e tão, às vezes, tão frontalmente diferentes, a gente realmente fica difícil a gente manter aquela coisa do amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas é um mandamento que a gente precisa fazer, não é fácil. Se fosse fácil, qualquer bobão podia fazer, mas só consegue os que são grandes. Deus, como diz, não nos dá nada que a gente não pode, que esteja além das nossas forças. E se a gente está passando um momento que eu já passei do meu limite, é porque o teu limite não chegou ainda. E não carrega esse ódio no coração, porque se carrega, você se torna igual, vira uma âncora. E âncora, para o navio na tempestade é legal, mas para você, a âncora se torna o ódio, e você no meio da tempestade, você vai ficar preso no mesmo lugar da tempestade e não vai sair para outros mares. E a tempestade vem exatamente para testar a capacidade do capitão do navio. É de quem está remando, na verdade, é que é o verdadeiro teste. Não é se o barco resiste ou não, é se a pessoa que está comandando o barco consegue ter habilidade suficiente para sair da tempestade e navegar apesar do ódio, apesar da injustiça que a nossa ouvinte está vendo, está enfrentando, o nosso ouvinte, não sei quem, e de repente está passando essa situação, e isso não deixa isso te mudar, não. Porque é só você mesmo que está sofrendo com isso. É só você que passou do ponto de pegar o alimento e a água para subir a montanha, e a pessoa, de repente, que você está odiando tanto, só precisava que você falasse: isso não está certo, e você precisa ter uma vida com Deus. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Mas se fosse fácil, qualquer um podia fazer. Se é você que está se incomodando, tenta resolver o problema. Mas não deixa o ódio ou a injustiça da pessoa dizer quem você é. Porque se a pessoa disser quem você é e você assumir aquela personalidade, é porque você não tinha uma personalidade antes. Quer ter personalidade? Olha para a cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Estava morrendo por mim. Pai, perdoa o Cid, porque o Cid é uma mala, não sabe o que faz. Mas é nessa mala que eu quero colocar coisas importantes para carregar durante a viagem. A escolha é sempre nossa, né? Bispo Jaime, obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe. Rapaz, eu falei igual um pastor aqui agora, aqui, né? Obrigado, Cid J. Tá a mesma coisa, quase igual. Tirando a conjuntivite. Deus abençoe você. Tirando a conjuntivite, prazer estar igual. com você também aqui no debate, Marcelinha. Amados ouvintes, debatedores, muito obrigado. Queria mandar um beijo para a Justina, que foi aniversário dela ontem. Justina, Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. E um abraço para o grupo de pastoreio mútuo, que é lá na comunidade de Mesquita, do pastor Silfarne. Hoje eles estão reunidos, eu não pude estar juntos, mas daqui a 15 dias estaremos juntos. E um abraço também para o diácono Marcelo, do restaurante Rio 330, aqui pertinho de vocês aqui. Daqui a pouco eu estou lá. Eu tô com uma fome. Você não quer pagar o nosso almoço, não? Vai pagar o nosso. Olha aí, Jesus. Deixa Deus te usar, pastor. Deixa Deus te usar. Pastora Patrícia, sempre uma alegria, sempre uma bênção tê-la aqui, bênção. Obrigado. A alegria é minha, obrigada, Cid. Um prazer estar aqui. Quero mandar um beijo para todos os meus amigos das redes sociais que estão me acompanhando ligadinhos hoje, mas o meu beijo hoje é muito especial. Ah, é? Quero mandar um beijo enorme, gigantesco, para minha filha Rebeca. A Rebeca amanhã faz 18 anos. Uau! Né, minha Bequinha. Mamãe te ama, a filha está na escola essa hora, mas mamãe te ama e Deus te abençoe muito, 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 muito todos os teus dias, em nome de Jesus. Amém, amém. Meu caro pastor Josias Pereira Ribeiro, aí é parente do Gilberto, é? O Gilberto é parceiro. Olha aí. É parente. Desde criança, os dois cresceram juntos. é. Obrigado pela presença, pastorzão. Deus abençoe. Prazer é todo nosso. Fechando aqui. Querido, não mude o seu princípio, os princípios que você crê por causa
do convívio com os diferentes. Um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe grandemente e que sigamos firmes, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Um abraço, um beijo e um queijo. Maravilha, viu? Meu caro pastor Marcos Ebenezer, obrigado, meu querido, Deus abençoe. Muito obrigado, Cid. Um abraço aqui a todos. Pastor, ele é modelo, pastor? Tá sempre elegante ele, né? Ele não podia sair sem essa. Eu quero deixar aqui o meu abraço para o pastor Sóstenes Silva, a sua esposa, a pastora Maria Cláudia, seus filhos Sangar, Sanlai, todos os membros da Assembleia de Deus de Bangu, para o meu amigo pastor Norival, que está nos ouvindo, para a família Barreto e para todos os meus alunos lá do Instituto Teológico ID, de Senador Camará, apóstolo Luiz Fabiano. Um abraço para todos aqui, para minha mãe, missionária irmã pequena, que está nos ouvindo hoje. Ela sempre manda um abraço para o JR, mas hoje o abraço dela vai para você, Cid Gonçalves. Obrigado, Benção, obrigado, viu? Marcela, hoje vai sem BG mesmo, Marcela. Hoje vamos a seco, Vamos que lá. depois dessa pane aí da falta de luz, verdade. que a turma tava batendo no rádio em casa, mas não foi a falta de luz. A gente está voltando aí. Os equipamentos estão voltando devagar Estão voltando aqui. aí devagar. Então a gente dá parabéns hoje. Pastor Jonatas da Silva, ele que é da Assembleia de Deus em Pilar, em Duque de Caxias. Pastor Robson Azevedo, que é da Igreja Metodista Sal da Terra em Fonseca, Niterói. Também aniversário do pastor Alessandro Marques, ele que é da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. Pastor Rafael, que é da Assembleia de Deus Ministério Casa do Senhor, em Cachoeiras de Macacu. E hoje, 84 anos, da Assembleia de Deus Parque Império, em Campos Elíseos, ali em Duque de Caxias. Cid, nós vamos pedir ao Bispo Jaime que nos conduza a Deus em oração. Isso. Bispo Jaime. Amém. Oremos. Senhor, nós te damos graças por essa tarde e te agradecemos por tudo que foi falado aqui. Eu sei que há corações hoje que foram alcançados e que com certeza serão tocados e movidos pelo teu Espírito Santo a encontrarem mudança, transformação e renovação de vida. Nesse momento queremos agradecer pelo pastor Jonas, pelo pastor Robson, o pastor Alessandro, o pastor Rafael e pela Assembleia de Deus de Parque Império, Senhor, pelos seus aniversários, que o Senhor os abençoe e consigam alcançar, Senhor, todos os sonhos que o Senhor reservou para eles. Entrego nas tuas mãos os corações enlutados, todos os enfermos nesse momento, que o Senhor os guarde, restaure, dê cura, Senhor, e faça a sua grande obra. Fica conosco e nos dá um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.